Mas vamos começar pela segunda. A Bíblia fala, você não está debaixo da lei. O que significa não estar debaixo da lei? Para entender o que significa não estar debaixo da lei, temos que entender o que significa estar debaixo da lei. Invertendo a frase. Quem é que está debaixo da lei? Debaixo da lei estão as pessoas que obedecem, ou debaixo da lei estão as pessoas que transgridem? Vamos analisar. A lei diz não matarás. A pessoa pega uma arma e mata. Quebrou a lei ou não quebrou a lei? Quebrou. A polícia prende, põe na cadeia. Lá a pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. A lei diz não furtarás. A pessoa furtou. A polícia pega, prende, põe na cadeia. A pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. Debaixo da lei estão aqueles que transgridem a lei. Debaixo da lei estão aqueles que desobedecem a lei. Agora, o que diz a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei. Em outras palavras, você não vive transgredindo a lei. O cristão não está debaixo da lei, por quê? Porque o cristão está em conformidade com a lei. Amém? O cristão está em conformidade com a lei de Deus e a lei de quem? Dos homens. Então a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, vós estáis debaixo da graça. O cristão verdadeiro, ele anda em acordo com a lei, ele anda em conformidade com a lei, ele anda em obediência à lei, ele obedece à lei de Deus. Por isso o pecado não terá domínio sobre ele. Ele não está debaixo da lei, ele está em conformidade com a lei. Agora, ele está debaixo de uma coisa. Debaixo do quê? Da graça. Debaixo da graça está o cristão e o não cristão. Está o que é fiel e o que não é fiel. Todas as pessoas estão debaixo da graça. Mas debaixo da lei estão os transgressores da lei. Por isso Paulo diz: vós não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Isso quer dizer que o verdadeiro cristão, pela graça de Deus, ele é obediente à lei de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E para a gente colocar a cereja do bolo, é o seguinte. A cereja do bolo é o seguinte. Você é pecador? É pecadora? Quem aqui é pecador ou pecadora? No caso, homem e mulher, levante a mão. Quem é pecador? Todo mundo é pecador? Não, levante a mão, quero ver. Se tem alguém que não é pecador aqui, ué. Mais alto. Aí. Levanta o braço. Todo mundo é pecador? É, abaixa a mão. Diga para mim, qual é o salário do pecado? E por que você não morreu ainda? Fala por quê? Pela graça de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Fala amém, irmão. Amém. É que eu estou olhando para dois ali que não estão falando amém. Veja, irmãos, a Bíblia diz claramente, aqui para nós, o cristão não está debaixo da lei, está debaixo da graça. A Bíblia diz que todo mundo é pecador. Romanos 5,12 fala: o pecado entrou por um homem, e por esse pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então eu sou pecador, você é pecador, e a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Se eu e você somos pecadores, por que ainda estamos vivos? Pela graça de Deus. É por isso que Paulo diz: você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Da graça. E a graça, lembra da nossa conversa essa semana, irmã? A senhora lembra? É a graça. Se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Então é a graça. Tudo bem? Estamos explicando o texto, Romanos 6,14. Mas tem uma pergunta: somos salvos pela lei ou pela graça? Lei ou graça? Está fraco. Lei ou graça? Mas não é possível. Vamos mais. A palavra de Deus diz algo mais sobre isso. Vamos ler agora o texto que responde toda essa questão de uma vez por todas. Aí não se pergunta mais isso. Efésios, agora pode soltar todos os textos que você estava segurando e vai para Efésios. Efésios fica depois de Coríntios. Depois de Coríntios vem Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Tem 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e em seguida Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. 8, 9 e 10. Vamos ler os 3 versículos. Efésios 2, de 8 a 10. Essa é uma passagem importante para todos nós.
Amém? Amém. Efésios 2, de 8 a 10. Esse é o texto que responde à questão. E não se discute mais o assunto. Vamos ver Efésios 2, de 8 a 10. Aqui diz assim: porque pela graça sois, mediante a... Isso não vem de vós, isso é o quê? É dom de Deus. Número 9 agora. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Número 10. Pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Atenção, irmãos, olhem para cá, levante a cabeça, olhem para frente. O verso 8 diz: pela graça sois? Vamos falar mais bonito? Pela graça sois? A salvação é pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Irmãos, a palavra é clara, a salvação é pela graça, só pela graça, não é pelos dois, é pela graça, só pela graça, e ponto final, amém? Mas calma, isso aqui é só um trampolim para o que vem pela frente. A salvação, está claro aqui, ninguém vai discutir mais isso. Pela graça sois salvos. Mas vem cá, tem uma questão. Nós somos salvos pela graça ou por Jesus Cristo? Você diz, pastor, não é a mesma coisa? Aí sim, eu queria chegar nesse ponto. Quem morreu na cruz, foi Jesus ou foi a graça? E tem diferença entre Jesus e a graça? Não. Jesus é a graça de Deus, amém? Ficou claro isso, irmãos? Quem é a graça de Deus? Está fraco, quem é a graça de Deus? Jesus. Por isso aqui está dizendo assim no verso 8: porque pela graça sois salvos. Ou você poderia ler assim: porque por Jesus sois salvos. Está tudo certo, não tem nenhum problema. Porque não dá para você separar graça de Jesus. Não tem como, não são duas coisas, não são duas pessoas, é uma pessoa só. Jesus é a graça de Deus. Por que posso afirmar que Jesus é a graça de Deus? Pelo verso 8. O verso 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Graça é dom de Deus. Vamos lá, o que é graça? Está fraco, o que é graça? Dom de Deus. Dom de Deus, é um presente de Deus. Por exemplo, a Ana Kátia, nossa cantora do apelo, de cada noite, ela tem o dom de cantar. Deus deu a ela o dom de cantar. Pagou quanto para Deus para ter esse dom? Você deu quanto para ele? Não deu nada. Então você recebeu esse dom, é um presente de Deus para você. Ela tem esse dom, eu já não tenho esse dom de cantar, mas eu tenho o dom de falar. E o outro tem outro dom, e cada um aqui tem um dom pelo menos. Outras pessoas têm mais. Dom é um presente. Se eu tenho o dom de falar, esse é um presente que Deus me deu. Se ela tem o dom de cantar, é um presente que Deus deu a ela. Se você tem o dom de tocar, é um presente que Deus te deu. E assim, dom é um presente. E se a Bíblia diz que a graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, significa que é um presente que Deus dá. E o maior presente que Deus deu até hoje para a humanidade tem nome, e o nome dele é Jesus. Jesus é o maior presente. Por isso a Bíblia fala, é dom de Deus. Então esse versículo diz para nós que a salvação é pela graça. Só que agora tem uma coisa: o que fazer com a lei? Porque se a salvação é pela graça, só pela graça e ponto final, então a lei foi abolida? Não, a lei não foi abolida. Então para que serve a lei? Essa é a pergunta principal. Só que tem uma coisa mais, antes de responder essa da lei, tem uma outra questão. Porque quando responder a questão da lei, aí encerrou o culto, a gente vai embora. Mas veja só, uma outra questão importante. Quando você diz que a salvação é pela graça, e vocês falaram isso desde o começo da reunião, e eu fui dando umas injetadas aqui, para poder abrir nosso entendimento. E todo mundo permaneceu firme, pela graça, pela graça. Está certo, é pela graça. Só que agora temos uma questão. O que o homem pode fazer para ajudar na salvação? Nada. É isso aí. Parabéns, nada. Ela ou ele me ajudou? Não sei, é ele? Ela? Me ajudou. Muito obrigado. Nada. Quer ver uma coisa? Agora eu vou dizer umas coisas que devem assustar os irmãos. Mas é para assustar mesmo. Pastor, se eu usar uma saia lá embaixo, me ajuda na salvação? Não. Se eu pintar o meu cabelo de verde, me ajuda em alguma coisa? Não.
Se eu orar 24 horas, ficar ajoelhado 24 horas, porque eu fiz isso, eu serei mais salvo? Não. Se eu devolvo o dízimo, me garanto? Não. Se eu guardar o sábado? Não. Não. E não, e não, e não. E aí temos um problema. Porque uma igreja tem uma doutrina, a outra tem outra, a outra tem outra, a outra tem outra, e ninguém se entende. É uma confusão. Na verdade, as pessoas que dizem que a salvação é pela graça, elas também não entendem isso. Elas mesmas se atrapalham. Eu fui conversar com um pastor evangélico e disse que a salvação é pela graça. E quando eu entrei na doutrina da igreja dele, ele mesmo falou, não, não é bem assim. Então eu falei, então não é pela graça, é pela lei. Outra questão problemática é que as pessoas dizem assim, no Velho Testamento era pela lei, no Novo é pela graça. Não é verdade. A salvação é pela graça hoje, foi ontem, foi antes de ontem, será amanhã, depois de amanhã, desde Adão e Eva até o último ser humano que existir, a salvação sempre será pela graça. Nunca foi pela lei, nem no tempo do santuário, nem no tempo do sacrifício de cordeiros, nunca. Quer um exemplo? Davi pecou? Davi pecou? E como pecou? Davi se perdeu ou foi salvo? Pela lei ou pela graça? Se fosse pela lei, ele estava perdido, porque transgrediu todas. Ele foi salvo pela graça. Quer ver outro? Salomão pecou? Não vamos nem falar desse assunto, né? Porque se tem um camarada para ter mulher, foi Salomão. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. 1000. Pecou até dizer chega. Eu pergunto, ele se perdeu ou se salvou? Ele não se perdeu, ele foi salvo. E ele foi salvo pela lei ou pela graça? Porque se fosse pela lei, ele estava perdido. E você pode citar outros nomes do Velho Testamento. Então no Velho Testamento a salvação não era pela lei não, era pela graça. E no Novo também não é pela lei não, é pela graça. Sempre pela graça. A pergunta é, para que serve a lei? Para que servem os 10 mandamentos? Onde entra aí? Eles foram abolidos mesmo? As pessoas que dizem que a lei foi abolida, têm razão ou não têm razão? Como nós podemos harmonizar isso? E se a salvação é 100% pela graça, o que nós devemos fazer com esse negócio de conduta cristã? E roupa, tem a ver roupa, não tem a ver a roupa, e o dízimo, faz parte, não faz parte, e a música, e a adoração, e pode ser liberal, não pode, contemporâneo ou não, como é que funciona tudo isso? Agora que vem o X da questão. E para sabermos bem o X da questão, eu vou convidar 7 garotos e garotas que vão me ajudar aqui na frente. Aí resolveremos esse problema da lei, e em relação à graça. Podem subir aqui. Podem subir aqui, tem uns meninos e umas meninas que vão me ajudar. Aí, podem subir aqui. Eu acho que a gente consegue posicionar todos eles aqui na frente. Por favor, você me ajuda a tirar esses cabos aqui, por gentileza. E acho que vamos ter que mexer um pouquinho só na decoração. Colocar no chão ali, talvez, na frente, para eu não cometer nenhum acidente. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer assim, ó, você fazer tipo de um anel. Você vem mais para frente um pouquinho e vocês mais para o fundo. Aí, será que todo mundo enxerga essas palavras? Sim, vamos fazer um. Agora eu vou colocar na ordem certa. O pregador vai ser ali. O pregador fica na ponta. Na sequência dele vai a igreja. Depois vai o evangelho. Jesus. Graça, depois de Jesus vem a graça ali. O pecado vem aí, a lei vem aqui. Você que está com a lei pode vir mais aqui para frente, fazendo um anelzinho, vem mais. Assim, ficou bem assim, irmãos? Dá para ver tranquilo? Levanta um pouquinho mais, Fábio. Tá bom assim. Vamos ver se todo mundo enxerga bem. Eu começo aqui, vocês me ajudam, tá bom? O que está escrito aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? A partir de agora, vocês vão me ajudar a encerrar o sermão. Só que eu queria que vocês não se cansassem e falassem toda vez que precisar falar. Como eu também estou falando, vocês vão me ajudar a falar, tá bom? Eu vou criar uma história e quando eu apontar para o painel, para a cartolina, vocês vão dizer o que está escrito lá para completar a minha história. Tá bom? Vamos fazer um teste. Começou a história. Vamos de novo. Vai a pregar o que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. Muito bem, ficou legal. Agora, antes da gente prosseguir,
vamos analisar esses dois casos aqui. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, certo? Certo. Se alguém tem dúvida, eu vou citar 3 textos, você pode tomar nota. Romanos 7:7, Romanos 4:15 e 1 João 3, verso 4. Essas 3 passagens confirmam que pecado é a transgressão da lei. Transgrediu a lei, cometeu pecado. Vamos de novo. Não pode desanimar, hein? Se vocês desanimam, eu também paro. Vamos lá. Vai a pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da lei. Bom, todo mundo concorda que pecado é a transgressão da lei. Só que tem uma questão. O que acontece no mundo lá fora, no mundo religioso, é que as pessoas dizem assim: nós somos salvos pela graça. Dizem assim, e nós também falamos isso aqui hoje. E aí as pessoas dizem, e a lei foi abolida. Vocês já ouviram falar isso por aí? Quem já ouviu falar isso por aí? Acho que todo mundo já ouviu falar isso. Veja o que acontece se as pessoas tirarem a lei. Se essa ideia de que a lei foi abolida fosse uma ideia certa, vamos ver o que acontece sem a lei. E se essa ideia é uma ideia errada, vamos ver o que acontece. Quando dizem por aí que a lei foi abolida, essa é uma ideia de Satanás. Tá? A lei não foi abolida. E se alguém prega isso por aí, está pregando errado. Agora escuta. Tira a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei pode sair, pode descer. Vamos tirar a lei. Vamos ver. Imagine que essa doutrina falsa fosse verdadeira. A lei acabou, foi abolida, não tem mais lei. Vamos ver o que acontece. Vai a pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da, não tem mais lei. A lei foi abolida. Então notem, irmãos, se não tem lei, não tem o quê? Está fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Mas se a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. É claro, você está dirigindo o seu carro, tem um semáforo, sinal vermelho, o que diz a lei? Pare. Sinal verde, o que diz a lei? Siga em frente. Na semana seguinte você está dirigindo o seu carro, aí você diz, aqui tinha um semáforo. Mas tiraram, não tem mais. Tinha um semáforo, mas como tinha, eu vou parar o carro. Vai parar o carro? Não, se parar alguém vem e vai bater. Então, tinha um semáforo, ok, mas não tem mais. E se não tem mais a lei, não tem mais o quê? Transgressão. Você pode passar que não está transgredindo nada. Então, irmãos, onde não há lei, também não há pecado. Não há lei, não há transgressão, não é verdade? Então vejam, senhores, se a lei foi abolida, não existe mais pecado. Tudo isso porque dizem que a lei foi abolida. Olha o que acontece. Não tem lei, não tem pecado. Vamos de novo. Vai a pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Perceba o seguinte: quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa, não é? E somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Só tem graça se tiver pecado? Pensa bem no que você falou. Vamos melhorar a frase. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Você percebeu? Veja só, se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, anula a graça. Então, senhores, falar que a salvação é pela graça, sem a lei, é uma desgraça. Entendeu? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Anula a graça. Veja o problema. Tudo isso porque mexeram na lei. Você mexe na lei, é efeito dominó. Vai mexendo em tudo. Vamos mais. Vai a pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua.
Vocês percebem que não tem mais graça. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. É aí que Satanás quer chegar. Quando ele diz por aí que a lei foi abolida, na verdade ele quer atingir quem? Quem ele quer atingir? Quem? Jesus. Mas ele não tem poder, ele está derrotado em nome de Jesus. Ele diz, a lei foi abolida. E as pessoas falam, não, é a graça. E a lei? Não, a lei acabou. É a graça, mas não tem mais lei. É a graça, não tem mais lei. Isso é uma salvação barata, errada. Quem é salvo de alguma coisa. Salvo do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Infelizmente tem que sair. Esse nome é lindo, mas ele tem que sair. Só para explicar o estudo de hoje. Sim. Essa frase de lá para cá, ok. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Porque a graça, ela vem por Jesus Cristo. Se não tem pecado, não tem, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Acabou a graça. E se não tem a graça de Deus, então Jesus morreu em vão. É por aí que o problema vem. Vamos de novo, irmãos. Está fraco? Vai a pregarou. Que fala de quem? Começa a complicar. O evangelho começa a perder força. Vamos lá, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Alô? Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Vai. Um pouquinho mais para frente. Vocês dois. Aí, tá bom. Vai a fazer o quê? Vamos de novo. Vai a fazer o quê, minha gente? É por isso que algumas igrejas estão virando um salão de baile. O povo não estuda mais a Bíblia. Falta palavra. A palavra de Deus tem que ser estudada, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Examinada. Oração, louvor e estudo da palavra. Não pode perder isso. Se perder isso, nós estamos perdidos. Mas tudo isso acontece porque mexeram numa coluna. Veja, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Vamos, irmãos. Não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa. Ela foi esperta. Muito esperta. Não, calma, Vinícius. Calma, Vinícius. Não saia. Ele foi ótimo agora. Calma, Vinícius. Ele vai ficar vermelho, mas tudo bem, Vinícius. Depois a gente conversa lá fora, nós dois. Ele é meu amigo, não se preocupe. E eu só deixei ele por último porque eu sabia que ele era meu amigo, eu podia ficar à vontade com ele. Vamos lá. Tá fraco. Vai fazer o que, coitado? Não tem o que fazer, tem? Não. Vamos lá. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Se não tem evangelho, para quê? E se não tem igreja, para quê? Para quê, pregador? Não é? Não é verdade, Vinícius? Para que pregador? Nós dois. Eu sou pregador, você está segurando a placa. Não precisa de pregador. Entendeu, irmão? Cai tudo por terra quando se tira o quê? A lei. Então não precisa de pregador mais. E já que não precisa, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Calma, Vinícius, calma. Você já está indo embora? Irmãos,
Tudo isso porque mexeram na lei. Então não precisa de pregador. Já que não precisa, Vinícius, eu também vou embora. Nós dois. Vamos embora? Não, nós vamos embora, nós dois. Irmãos, mexeu na lei, mexeu em tudo. Não precisa de mais nada. Nem de pregador, tá? Bye, bye. Estou indo embora. O que vocês estão fazendo aqui? Não tem mais nada aqui não. Acabou. Tchau, pessoal. Vamos embora, Vinícius. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Nós vamos voltar, irmãos. Sabe por que nós vamos voltar? Porque nessa igreja nós cremos na salvação pela graça e cremos também que devemos obedecer os 10 mandamentos. Amém, irmãos? Amém. Então aqui o pregador voltou. E uma saudação para o Vinícius, que ele foi excelente. Oh, até palmas, ok. Pode sentar, Vinícius. Oh, o Vinícius foi agora metido, hein? Mas ele está certo, ele fez direitinho. Muito obrigado, Vinícius. Amém, irmãos? Amém? Está claro? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Quem é salvo do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Para que serve a lei? Para mostrar o meu pecado. Vamos lá agora. Alguém tem um espelho aí? Alguma mulher trouxe espelho na bolsa? Aqui na frente, que me facilita, eu quero emprestado um espelho. Já tem aqui. Mas é rosinha ainda. Eu não tenho problema com isso. Eu me garanto. Ok. Eu fiz uma brincadeira, não quero ofender ninguém. É o seguinte, aqui está um espelho da irmã Solange. Irmãos, a lei de Deus serve para nós como esse espelho. Ali no banheiro tem espelho. Na sua casa tem espelho? Tem espelho de corpo inteiro? Tem. Você se olha muito no espelho? Bastante. Tem espelho no carro, na bolsa, na cozinha, no quarto, em todo canto. Em todo canto. Irmãos, o espelho serve para quê? O espelho serve para mostrar como você está. O espelho tem uma função básica: mostrar a realidade. Se você está bonito, está feio, se o cabelo está legal, se não está, se a roupa está boa, se não está, o problema não é do espelho. O problema é seu. Resolva. O espelho só mostra, mas não resolve o problema. Assim é a lei. A lei de Deus é como um espelho. O espelho mostra a sua real situação. Os 10 mandamentos mostram a nossa real situação, mas não salvam a gente. Compreendeu, irmão? A lei de Deus mostra quem nós somos de verdade. Você viu o exemplo que eu dei do não matarás? Eu poderia dar o exemplo do não furtarás, do não adulterarás. Poderia dar o exemplo do honra teu pai e tua mãe. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem. Não tomar o nome de Deus em vão. Guardar o sábado. Não furtar. Não cobiçar e não levantar falso testemunho. Poderíamos dar um exemplo de cada um dos 10 mandamentos. E eles servem como um espelho. Sabe, você olha para a lei e a lei mostra como está você. Você olha nos 10 mandamentos e diz: bom, estou transgredindo esse aqui. Estou errando naquele ali. Eu tenho uma mancha nesse, eu tenho um defeito naquele, eu tenho um problema nesse. A lei mostra isso. O espelho mostra a mancha do rosto, o cabelo, a roupa, a gravata, a blusa, o vestido, a saia, enfim, mostra você. Só que o espelho não vai pentear o cabelo, não vai lavar o teu rosto, não vai escovar os teus dentes, não vai arrumar tua gravata, não vai arrumar o teu vestido, nem tua saia, nem tua meia, nada de você. Apenas mostra. Os 10 mandamentos mostram quem você é de verdade. Só que os 10 mandamentos não podem salvar você. Então você viu ali o seu pecado, viu ali o seu erro, o seu defeito, a sua fraqueza, a sua mancha. O que você tem que fazer? Cair de joelhos pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Cai de joelhos pela fé. E diz: querido Deus, estudando os teus mandamentos, lendo a tua palavra, eu vi que eu tenho esse pecado. Eu estou ajoelhado agora para confessar os meus pecados. Aí você confessa para Deus os pecados. Lembre-se que pecado é a transgressão da lei. Então confessa a Deus os pecados. Depois que confessou os pecados para Deus, peça perdão em nome de quem? De Jesus. E pela graça de Deus, você é perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É assim que funciona.
E para terminar, obrigado. E para terminar, nós guardamos a lei não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos na cruz. Nós guardamos a lei não para sermos, mas porque somos em Jesus Cristo. Essa lâmpada brilha não para ser uma lâmpada, mas porque ela é uma lâmpada. A laranjeira produz laranja não para ser uma laranjeira, mas porque é uma laranjeira. A macieira produz maçã não para ser uma macieira, mas porque é uma macieira. O cristão guarda os mandamentos não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Nós guardamos a lei não para recebermos algo, mas porque já recebemos algo. Nós guardamos o sábado, que é o 4º mandamento, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos na cruz do Calvário. É uma expressão de gratidão. Eu falei do sábado porque é o mandamento mais controvertido dos 10, porém é o 4º mandamento dos 10. Mas estamos falando da lei como um todo, não de um mandamento, mas de todos. Veja, aí está a importância da lei. E eu espero que nunca mais esqueçamos desse assunto.